introdução. O fim de ano costuma fazer balanços externos. É assim? Todo mundo, o que foi que eu ganhei, o que foi que ficou de lucro, preciso tomar, saber o que foi que aconteceu por causa do imposto e tantas coisas, notas, resultados, metas cumpridas ou não. Mas hoje a proposta aqui é outra. Hoje nós vamos avaliar apenas o que você fez, mas quem você se tornou enquanto fazia. E como eu falei, não é o fazer, mas sim quem eu sou nesse processo de fazer alguma coisa. Porque nós somos o reflexo emocional daquilo que as crianças e que os adolescentes vivem. E não adianta falar sobre eles sem olhar para cada um de nós, sem olhar para dentro, e sem fazer essa avaliação de como nós estamos vivendo. Então, hoje a proposta é não avaliar o outro, mas é olhar para cada um de nós e vermos apenas aquilo que eu fiz, apenas aquilo que você fez, sem apontar o dedo para A, para B, ou sem criticar, mas olhar para dentro de nós, para que entendamos como é que as crianças e os adolescentes podem participar. Pode participar, não, pode absorver daquilo que nós estamos sendo, como é que eles estão absorvendo aquilo que nós estamos sendo nessa trajetória. Se tratando de filhos, os filhos não absorvem apenas o que a mãe diz que é para fazer, eles absorvem os estados emocionais. Os alunos não aprendem só o conteúdo, eles aprendem também postura. E clientes não compram apenas serviços, eles sentem coerência. Eles sentem, então, coerência. E esta live, então, como eu falei, não é sobre culpa, não é sobre apontar A ou B, mas é sobre trazer consciência sobre cada um de nós, sobre as nossas ações, principalmente sobre quem nós somos. E a consciência começa quando... Eu estou olhando aqui para o YouTube, mas vou olhar mais para cá, tá? A consciência acontece quando você tem coragem de se olhar sem maquiagem emocional. Desculpa, sem a maquiagem emocional. Então, pegue agora aquele papel, aquela caneta, respire fundo e responda cada pergunta em verdade. Responda cada pergunta com verdade. Verdade. Não vou dizer sinceridade nem humildade, que isso tem outra coisa. Mas verdade, quando eu trago a palavra verdade, ela é mais profunda para mim. E eu não posso trazer contradições, eu preciso olhar para mim mesma quando eu falo verdade. Então, coloca aí para você agora essa palavra verdade e responda as perguntas com verdade. São 11 perguntas que eu fiz, isso vai mais ou menos de 25 a 30 minutos, e eu quero dizer para você o seguinte, eu vou dar tempo para você responder. É uma avaliação, e a avaliação não se faz assim, ouviu e correu, não. A avaliação a gente faz de uma forma pausada, consciente, e trazendo realmente a memória, o reflexo daquilo que nós fomos, que nós agimos durante 12 meses. Então, cada pergunta vai abarcar um pilar da sua vida e do reflexo que você gerou nos outros. Lembra, eu sou um reflexo. As pessoas veem em mim alguma coisa, e assim também com você. Vou deixar de estar procurando aqui, porque eu já sei que agora, nesse momento, eu não vou encontrar mesmo, né? Então, vamos lá. O fim do ano costuma, então, trazer balanços. E a primeira pergunta agora que eu trago, nesse momento, é o seguinte. Durante esse ano, para a área emocional. Durante esse ano, você regulou suas emoções ou despejou o seu cansaço em quem estava mais perto? Vou repetir. Durante esse ano, você regulou suas emoções, fez gestão das suas emoções, ou você simplesmente despejou em cima da pessoa que estava mais perto? Quando seus filhos, alunos ou clientes erraram, como você corrigiu? Você corrigiu com consciência
ou reagiu no automático? Reflete aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma música aqui de fundo. Enquanto vocês refletem e respondem a essa pergunta. Como foi essa reflexão do seu emocional? Você despejou o seu cansaço em quem estava mais perto, o marido, o filho, o colega, o chefe, ou você agiu com consciência e refletiu sobre a maneira que você estava agindo? Isso foi sobre o emocional. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre família. E aqui é um ponto que eu sei que geralmente traz muitos questionamentos. Eu misturei tudo aqui, só um minuto. Quero então perguntar a você sobre a sua família. Como é que foi isso? Você esteve presente de verdade ou apenas fisicamente disponível? Esteve de verdade, o pensamento ali, ou estava ali e fazendo uma coisa, conversando, mas estava fazendo de outra maneira? Quantas vezes você estava com as pessoas que amavam, com as pessoas que eram importantes naquele momento? Quantas vezes você pensou assim, poxa, eu estou agora aqui, mas a minha cabeça está em outro lugar? Então, você não esteve presente. Você não esteve presente. E a pergunta é simplesmente para gerar consciência. Quantas vezes você fez no automático? Consegue contar? Ou foram tantas que você diz, eu passei o ano todo vivendo no automático? Isso quer dizer que você estava emocionalmente ausente. Era apenas ali como a gente diz, um pacote que está ali, mas você esteve emocionalmente distante, ausente. Então, como foi o seu reflexo na sua vida familiar? Como foi o seu reflexo no seu ambiente escolar? O filho lembrava de você, você lembrava do filho, pensava uns nos outros? Ou apenas foi para a escola, acabou, né? Mas meu filho agora é aluno. Como foi quando você estava com o parceiro, o namorado, o marido? Como foi quando você estava numa refeição? Foi ali, sentou, comeu, foi embora? Ou foi um momento de comunhão? A mesa ali como um momento marcante para pontos positivos serem ajustados. E se você respondeu, eu queria até que vocês deem uma nota de 0 a 10. Como foi essa nota? Do emocional e agora da família. De 0 a 10, 0 foi pouco, Osaí, e 10 foi top. Foi top. Não seja tão exigente consigo mesmo, mas haja de forma que você realmente entenda como você pode colaborar consigo mesmo. Isso aqui é para trazer consciência. Então, como você pode agir para que você realmente encontre o melhor de si mesmo. E agora a gente vai então refletir sobre a família. Como foi com a família, não, sobre a saúde. No mês de setembro se dá aquela pausa onde todo mundo fala sobre saúde emocional, mas passou setembro, o que aconteceu? Deixou de ser o mês amarelo, e aí o que é que aconteceu? Voltou para o automático? Ou você, aqui a gente vai falar de saúde, ou você respeitou o seu corpo? Você usou o seu corpo até o limite de exaustão, de dizer eu não consigo mais?
Ou você cuidou de si mesmo com amor, você cuidou de si mesmo porque sabia que ali estava alguém que realmente merecia mais do que simplesmente força física. Que exemplo de autocuidado você ensinou sem dizer uma palavra? Esse foi um ano em que, para mim, eu trouxe muito aquilo do aprender a respirar. E trouxe muito sentido para mim, muito sentido. Então, hoje eu deito, durmo muito melhor. Hoje eu levanto muito mais saudável, com mais energia. Hoje eu foco com muito mais clareza. E clareza é uma palavra que passou a ter muito sentido para mim. Por isso, os meus últimos posts, pelo menos lá no Ouça Paixão do Coaching, especificamente do desenvolvimento e gestão das emoções, eu falei muito sobre clareza nos últimos posts. E como isso refletiu para outras pessoas. Mas aí eu quero dessa clareza, bora conversar. E aí chegamos a algumas pessoas que disseram, eu quero isso, eu quero essa clareza. Como é que encontra essa clareza? E aí, isso aqui hoje também é para que você entenda que você pode trazer clareza para a sua própria vida. Pode trazer clareza para a sua própria vida. Então, na sua saúde, como foi? Respeitou o seu corpo ou usou até o limite da extrema, dizer, eu estou sem energia e cair na cama e sentar e não ver mais nada? Começar a conversar e apagar? Esse é o pilar saúde. E agora, então, nós vamos para o pilar espiritual. O pilar espiritual. Como foi a sua vida nesse sentido do espiritual? Você viveu conectado a algo maior ou apenas sobreviveu às urgências, ou apenas sobreviveu sem se silenciar, sobreviveu ao constante distração, às constantes distrações, que é o que nós mais temos hoje em dia? Como foi? Deixa eu copiar esse link aqui para eu enviar para algumas pessoas. Como foi? E em que momento você, então, conseguiu silenciar-se? Olha um livro que eu produzi esse ano, com base nisso, de reflexão, de conexão com Deus. Você conseguiu se silenciar? E em que momentos você percebeu que esse silêncio trouxe realmente conexão com o ser? É que eu não falo de religião, eu falo apenas do espiritual, do sentido de que nos dá vida. Se você não tem esse sentido, está aí em depressão. Se você não encontrou esse sentido, você não conseguiu ainda essa relação com esse ser superior, criador, sustentador da vida, então você anda buscando sentido, anda sem propósito, anda de um lado para o outro ainda tentando encontrar o que é que faz sentido ou não. Então, no pilar espiritual, como foi? Como foi? Zero a 10, dê uma nota. Essa nota traz muita consciência. O 5, então, agora que é o profissional. Estou vendo agora que meus slides estão espiritual, já fizemos. E agora, então, o profissional. Você atuou no piloto automático ou com intenção? Você trabalhou para os resultados que estava exigindo de você, de fora, ou você atuou de forma que você estava consciente com aquilo que você estava fazendo? O tanto de livros que eu produzi esse ano foi fruto disso. Consciência, intenção,
estratégia. E eu não teria feito se eu não tivesse parado, silenciado para encontrar comigo mesmo. Então, no profissional, quais foram os seus resultados? Daí de 0 a 10. Não foi muito, não foi nada, não vejo resultado. Ou vi resultados. Eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu fui, como eu atuei profissionalmente. E o meu trabalho refletiu realmente quem eu sou, quem eu era, quem eu sou. E eu vi que eu fui melhorando ao longo do tempo. Então, ou você fez no seu profissional apenas aquilo que esperavam de você. E aí vem a chave, né? O que exigiram de mim, o que esperavam de mim, ou foi aquilo que eu era que refletiu no meu profissional. Eu fiz com intenção, eu fui estratégica, eu fiz até mais do que era pedido de mim. De 0 a 10, como foi o seu profissional? E aí nós vamos para o financeiro. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não sei se dá certo, mas eu vou fazer. Me dê um momento aí. Eu volto. E se eu conseguir... Só enviar aqui pelo WhatsApp, porque dá tempo. Calma. Não dá, não sei o que foi. Voltei, tô aqui. Deixa eu ver mais uma vez. Agora. Gente, não deu certo não, mas eu envio depois aqui. Voltei. Então, agora nós vamos falamos do profissional, agora vamos então para o financeiro. E no financeiro, a pergunta é... Opa, saltei aqui. No financeiro, a pergunta é: você lidou com o dinheiro com clareza? Você lidou com o dinheiro com clareza? Ou com ansiedade? Preciso pagar conta, e as contas foram surgindo, né? Esse dinheiro é para se eu ficar doente, aí as doenças foram surgindo. E esse dinheiro é para me viajar, então viajou. Esse dinheiro é porque se houver alguma necessidade, a necessidade surgiu. Então, o pensamento que estava por trás do seu financeiro, por trás do dinheiro, era ansiedade ou era clareza? Você tinha clareza de para onde estava caminhando? Suas decisões financeiras nasceram do medo ou da consciência? E isso faz todo o sentido, isso muda todo o jogo. Reflita aí e de 0 a 10. Desse 0 a 10, pensa, fiquei muito doente, então foi nota baixa. Eu tive muita ansiedade, então é nota baixa. Eu vivi positivo, eu não sabia, mas eu estava vivendo pela fé. Como é que foi? Então era mais para 10, né? Então, o financeiro mostra, o resultado financeiro mostra aquilo que você conseguiu ser forte, ser corajoso e não ansioso. Conseguiu ter fé e não ansiedade. Conseguiu ter calma e não ficar ansioso pelas coisas, pelas contas, porque as contas já estão pagas. Então, suas decisões nasceram do medo ou da consciência? Essa pergunta precisa ter clareza. 0 a 10. E aí nós vamos ver agora sobre os relacionamentos. Como foram
os seus relacionamentos? Como você se comunicou com verdade? Como você se comunicou com verdade ou com conflitos? Ou você evitou conflitos, ou você, de tanto ficar presa às distrações e às coisas que estavam vindo do exterior, você foi acumulando silêncio. Você deixou de falar as coisas necessárias e falou mais dos problemas. Você deixou de falar da percepção, da sua visão, para onde estava caminhando. Ou você comunicou mais dos problemas externos. Onde você foi honesto ou honesta consigo mesmo? E onde se calou para não lidar? Onde você se calou para não ter conflitos? Essa é a pergunta. E aí de 0 a 10 você dá uma nota. E aí vem a questão do servir, da contribuição. O que você entregou ao mundo além das obrigações? É como profissional, né? O que você entregou ao mundo além das suas obrigações? Quando a gente faz apenas pela obrigação, pelo que é exigido ali no papel do profissional, então a gente não contribui. Fez nada mais do que a obrigação. Não contribuiu de uma forma em que você deixasse ali a marca, o reflexo de que o seu emocional estava sendo realmente equilibrado, você estava fazendo gestão. E a pergunta aqui é: que marcas emocionais você deixou nas pessoas que passaram, que cruzaram seu caminho? De 0 a 10. Acho que não fiz nada além da minha obrigação, então nota é baixa. Eu fiz muito mais do que eu pensava até que poderia dar conta, então a nota é mais alta. Isso traz tanta clareza é a palavra que eu gosto, porque nos faz então tomar decisões que realmente fazem a diferença. Então, como você contribuiu? Como você contribuiu? Que marcas emocionais você deixou nas pessoas? Estou aqui ainda tentando enviar para algumas pessoas o link. E agora nós vamos então para o outro pilar, que é o pilar do autoconhecimento. E quando eu falo aqui de autoconhecimento, é mais profundo, é muito mais além do que aquilo de não sei como é que eu agi. É muito mais do eu não sei quem eu estou fazendo aqui, apenas aquilo que me disseram que eu podia fazer. Não, não é isso. Aqui eu trago a questão de que você tem consciência de quem você é. Você não é o que a escola disse, você não é o que a igreja disse, você não é o que instituição alguma disse, você é quem Deus lhe criou para ser. Mas quais são essas características, como elas estão presentes hoje em sua vida? Você tem consciência delas? Dessas características? Você tem consciência de que o que você vem fazendo tem realmente a ver com as características que Deus realmente criou você? Você se observou ao longo do ano ou você apenas reagiu? Quem reage, reage pelas circunstâncias.
não reage com consciência, com intenção, meio de uma forma estratégica. De autoconhecimento, então, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Você sabe hoje mais sobre si do que sabia em janeiro? E com prova científica, né? Eu disse, você não é aquilo que muitos outros disseram, mas tem prova científica. Saber quem você é, quais são suas habilidades, quais são sua personalidade. E aqui eu volto para isso aqui. Então, você sabe mais hoje de você do que sabia em janeiro? E o outro que eu quero trazer, então, agora é o equilíbrio. Deixa eu compartilhar de novo. O equilíbrio. Sua vida esteve em harmonia ou constante compensação? Parecia que estava na corda bamba, ou uma balança que às vezes faz assim, mas ela se ajusta. O que foi que você ouviu que desequilibrou você? O que foi que você, de forma intencional, ouviu? Que músicas? Qual era a mensagem delas? Porque essas músicas podem fazer isso aqui, ó, constantemente. E às vezes fica tão assim que você não sabe mais se você pode ficar firme ou se você vai continuar nesse balanço. Sempre. Então, o 10º pilar aqui é o equilíbrio que eu quero trazer. Sua vida esteve em harmonia ou em constante compensação? Onde você exagerou e onde você se negligenciou? Alzaí, tô saudável, mas estava comendo plástico. Eu vivo saudável, mas a casa é cheia de plástico. Vivo saudável, mas tomando Coca-Cola, por exemplo, ou refrigerante, seja lá qual a marca. Eu estou vivendo saudável, estou indo para a academia todos os dias, mas chego em casa e açúcar. Descompensado. Então, houve equilíbrio realmente? Ou você andou negligenciando tantas outras coisas em nome de uma que estava fazendo, achando que fez correto? E o 11, o 11º pilar, é a questão da identidade. E já que aqui eu estou falando mais para pais, mães, educadores e profissionais da área infantil e adolescência, a pergunta é: seus filhos, alunos ou clientes, será que se eles se tornassem emocionalmente iguais a você, isso deixaria você em paz? Vou repetir. Se seus filhos, seus alunos, seus clientes se tornassem emocionalmente iguais a você, isso lhe deixaria em paz? Se sim, é 10. Se não, a nota precisa ser coerente àquilo que você realmente se sente, como você se sente emocionalmente. E a pergunta é: que tipo de adulto você está formando, pelo exemplo? Porque as crianças são hoje, os adolescentes, que todo mundo fala de rebeldia, eles são reflexo de alguma coisa. Então, onde foi que essa rebeldia entrou? Onde lá na infância esses reflexos de rebeldia foram alimentados? É inconsciente, mas são alimentados de forma inconsciente, mas eles existem. Então, a pergunta é para trazer clareza e consciência: que tipo de adulto você está formando pelo seu exemplo? E com base nisso, então, eu quero perguntar: qual é a clareza que você tem hoje sobre o seu comportamento? Se algumas dessas perguntas incomodou você, escuta só. Se alguma dessas perguntas incomodou você, se mexeu, se fez pensar, não é bem assim não. Ótimo, porque não tem certo nem errado, mas o desconforto
é sinal de lucidez. Se você não se sentiu confortável dando as notas e viu que as notas não seriam tão altas como você imaginou, então esse desconforto é um sinal de lucidez. Ele mostra que o problema não é errar. Mostra que o problema não é errar. Mostra que o problema é continuar repetindo como um ratinho ali na roda, né? Sem consciência daquilo que está fazendo. No automático. E ninguém sustenta mudança verdadeira sem clareza interna. Então, isso que eu quero colocar aqui para vocês agora da clareza emocional e comportamental. Essa clareza aqui é o que eu quero trazer para vocês. Por isso, antes de falar de metas para 2026, eu sempre começo pelo mesmo ponto: clareza emocional e comportamental. Se você disse lá atrás, não, eu não fui bom exemplo, não quero que ninguém siga meu exemplo das minhas emoções, porque eu passei metade do ano em depressão, ou porque eu passei metade do ano para baixo, eu passei metade do ano me carregando a força que eu odiando tudo ao meu redor. Você precisa de clareza, você precisa de autoconhecimento. E aqui então é que eu digo que eu posso ajudar você. É aqui então que eu gostaria de trazer para você e pedir permissão, mais uma vez, porque se você vem para casa, você já sabe que eu vou oferecer alguma coisa, mas é algo que é para trazer justamente essa clareza sobre quem é você. Durante a semana eu fiquei pensando, há tantos cursos de finanças, mas todos focados em dinheiro, 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 sendo que o dinheiro ele vem a partir do momento que você tem clareza sobre si mesmo, sobre quem você é, porque você não pode atrair, por exemplo, você não atrai saúde se você está pensando sempre em ficar doente. Ah, porque se eu ficar doente, você fica doente, porque é o pensamento que você está alimentando. Mas se você pensa, eu quero viajar, não eu quero, mas o meu desejo é viagem, você pensa em ir para aqui, para ali, para tal lugar, e o que você faz naquele lugar, as coisas começam a acontecer. É simples assim. Então, dinheiro não é apenas uma planilha. Dinheiro não é apenas o que você hoje paga com o cartão ou com o telefone, não importa como. Não é apenas aquilo que você usa para pagar. Dinheiro é uma emoção organizada ou desorganizada. E aqui vem um produto que eu quero apresentar para você. Uma organização financeira. Justamente para esse momento agora, onde você precisa de clareza, para esse momento final do ano. Um produto que você vai sentar 15 dias, 7 dias, 15 a 30 minutos, um momento de reflexão, 15 a 20, 15 a 30 minutos, mas diariamente você tem também um acompanhamento meu por WhatsApp. Você tem um material, você pode fazer no seu tempo, mas você vai ter orientação para que você organize não apenas a finança, mas organize suas emoções, porque organizar as emoções, você organiza as suas finanças. Então, algo que é aliado e vai trazer, então, a clareza que você precisa. Então, se você percebe que vive em alerta financeiro, ou repete esse ciclo sem entender por quê, então, clareza financeira não é luxo, é algo que você precisa. E é uma base emocional. E ele está disponível no site, não vai ficar por Amazon ou outras coisas, vai ficar disponível no meu site, Paixão Books. Vou deixar um link depois nessa apresentação aqui no YouTube, vou colocar também nos stories do Instagram. Mas se você quiser, já pode ir lá no paixãobooks.com e você vai ver lá um dos primeiros produtos que vai estar na lista é Clareza Financeira Imediata. Comprou? Baixou? Então, você tem lá um link no
no produto para ir para o WhatsApp. Chegando lá no WhatsApp, eu vou dar as orientações necessárias. Mas todo o programa de 7 dias está lá todo, você pode seguir. O segundo que eu quero falar é sobre aquilo que eu vim falando o ano todo. Tem também lá na loja um valor que você recebe o relatório individual e é um relatório assim, sobre a sua vida, sobre quem é você, como você age, como você vem agindo, como você é realmente, como você pode focar para agir diferente nos seus relacionamentos, mas principalmente com você mesmo. E quando você pensa sobre você mesmo, quando essa ficha cai, quando esse conhecimento vem, então você começa a tratar você mesmo diferente. Então, o autocuidado vai ser outro nível. Você vai pensar na sua saúde como realmente um pilar que precisa ser repensado. Adeus açúcar. Eu fiquei olhando, esse ano foi um ano que não entrou 1 quilo de açúcar aqui em casa. Nem o tal do mascavo, nem o tal do, sei lá, aqueles que dizem que só dava açúcar, elimina. Entendeu? Então, tem o clareza financeira imediata, 7 dias com acompanhamento e a avaliação comportamental. Você disser, nossa, eu não quero essa em grupo, não, eu quero somente o relatório. Vai lá, envia uma mensagem, mas somente o relatório como um produto que você compra, um produto não, um exame que você faz e você não entende o que é que você está lendo. Então, para trazer essa clareza, você vai lá, adquire, e vai ter um dia em que eu vou sentar e vou falar com você sobre quem é você. Você recebe um link e você vai responder e depois tem a devolutiva, o feedback. Então, até o dia 31, poucos dias aí, mas é decisão. Ou você continua como está, ou você age. E só quem age é que toma um novo posicionamento. É que se encontra para tomar esse novo posicionamento. E você começa então a ver o que é realmente importante. Até a sua forma de falar começa a ser diferente. Porque você vai dizer sim ou não, não precisa dar explicação. Porque a explicação é meramente emocional. Então, até o dia 31, tem essa possibilidade da avaliação comportamental, recebendo um relatório de quase 60 páginas sobre você, exclusivo sobre você. Se você quer para você, para o seu marido, para os seus filhos, fala comigo pelo WhatsApp ou pelo direct, que aí eu tenho um outro plano para você. E por quê? Por que isso? Porque entrar em 2026 sem se autoconhecer é continuar dizendo que vai mudar, mas vai ter o mesmo comportamento de quem você foi em 2025. E a pergunta aqui tá aí também, quem você se tornou este ano? Quem você se tornou este ano? Eu me tornei um líder, não sabia que eu era. Pode ser que você diga, eu me tornei a mãe que eu gostaria de sempre ser. Não a mãe que eu não tive, né? Porque você não teve, você não tem um padrão. Mas eu me tornei a mãe, ou eu me tornei o pai, eu me tornei o professor, me tornei o profissional que hoje, em dezembro, a 2 dias do dia final desse ano, você sabe ver que em janeiro você foi mas em dezembro a trajetória foi tão linda que você conseguiu ver o seu crescimento. Olhe agora para as notas que você deu nesses pilares que nós avaliamos e pensa o seguinte: o seu filho está emocionalmente saudável? O seu filho é emocionalmente saudável? Seu filho ou filha é emocionalmente saudável? Porque não existe filho emocionalmente saudável sem adulto emocionalmente consciente. Não existe aluno regulado com um educador desregulado que não se conhece, exigindo que os alunos sejam iguais quando os alunos são totalmente diferentes. Falta de autoconhecimento.
E não existe prosperidade sustentável sem clareza interna. 3 pontos. Não existe filho emocionalmente saudável sem que o adulto seja emocionalmente consciente. Não existe aluno regulado com um educador desregulado emocionalmente, desequilibrado. E não existe prosperidade sustentável se você não tem clareza interna. Então, que este fim de ano não seja apenas uma pausa, mas seja um momento de reposicionamento, que seja um momento de reposicionamento. Os links eu vou deixar na descrição e concluo dizendo que a escolha é absolutamente sua. A escolha é absolutamente sua. Ninguém pode escolher por você. Ninguém pode escolher por você. E o que você decidir hoje, nesse momento, é a linha que você vai seguir em 2026. Eu ouvi de um determinado, um específico profissional, no final de 2004, assim, no ano que vem, deixa passar esse ano aí, no ano que vem, eu te procuro para fazer essa avaliação comportamental, porque eu sei que é preciso. E durante o ano eu vi os sinais de falta de equilíbrio nas ações dessa pessoa. Está entendendo? Então não há como mostrar uma coisa se você não tem. Não há como refletir uma coisa se você não é. Então nós precisamos trabalhar em quem nós somos. Porque é assim, as coisas se alinham. Então eu quero concluir dizendo para você, se você entendeu aqui essa mensagem, manda o direct, eu mando no WhatsApp, onde você sabe que pode me encontrar. E ou reagindo a essa live de hoje, e eu vou mandar para você os links que já estarão aqui disponíveis, mas envio para você. Mas se entendeu a mensagem de verdade, vai lá no site agora, paixãobooks.com, e você vai encontrar esses dois produtos que eu falei. E olha, a avaliação comportamental muda tanto a vida de pessoas que eu dei algumas de presente. Dei, já várias. E para mim não é o que você vai pagar, é a transformação que você recebe. Então, fala comigo. Vai lá no site, faz o que puder e fala comigo. Mas eu tenho certeza que os dois, ou um dos dois produtos que eu deixei para vocês aqui hoje, tem a capacidade de mudar várias chaves. E a virada de ano não vai depender de champanhe, não vai depender do feliz 2026, porque depende exclusivamente da escolha que você está fazendo agora. E assim eu termino, agradecendo por você que esteve aqui comigo, não apenas hoje, mas acompanhou durante esse ano. Eu sei que muita gente não acompanha a live no momento real, mas vê depois. Então, quero agradecer a vocês. E quem sabe eu ainda no dia 31 deixar uma palavra aqui ou no YouTube e compartilhe. Mas o mais importante agora é que você olhe para você, olhar para você, para dentro, com verdadeiro amor, com verdadeira compaixão por si. Porque ninguém, escuta só, ninguém vai escolher as coisas por você. E você está vivendo agora de uma forma consciente, você sabe, por escolhas que você não sabia que você estava fazendo. Mas essas escolhas são absolutamente sua responsabilidade. Escolhe agora, então, fazer algo que realmente vai trazer mudança para a sua vida, porque você merece. Você merece. E quando você descobrir que você merece, você vai saber o caminho do merecimento, o caminho para conseguir virar todas as chaves daquelas portas que você andou batendo durante anos. Desculpe, elas continuaram fechadas. Mas você agora tem uma chave poderosa
para abrir quantas portas você quiser. Sabe aquilo de... Eu não costumo usar provérbios populares, mas tem um aqui que me lembrou agora. Quando uma porta se fecha, abre a outra. Então, quando a porta da ignorância, do autoconhecimento fechar, então a outra porta da consciência de quem você é vai se abrir. E abre portões, escancara, assim, janelas, portões, portas, e você tem um outro caminho a seguir. Então, falando isso, quero já antecipar que o seu ano não depende daquilo que eu digo, mas eu quero desejar e profetizar que o seu ano 2026 há de ser um ano glorioso, um ano de excelência, um ano que você vai ter saúde, um ano que você vai desenvolver o que você quiser, desde o momento que você se dispõe a fazer novas escolhas. Independente das suas escolhas, eu realmente desejo que você tenha aquilo que você merece. Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida onde o discernimento é diário e que as escolhas não vão no automático, mas elas são feitas com consciência, com inteligência emocional e com intenção, porque essa é a única estratégia que Deus deixou para nós. Uma boa noite e aguardo vocês no nosso próximo encontro.